Olá, tudo bom? Por aqui está tudo bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números, tá bom? Então assim, para a gente começar o nosso estudo sobre matemática, o primeiro tópico que a gente precisa aprender é justamente sobre números, tá bom? Porque a gente vai usar a matemática toda, tá bom? Então assim, a gente tem basicamente dois tipos de números que são os números romanos e os números arábicos, tá bom? Eu vou deixar uma imagem já com os dois para não precisar ficar pausando o vídeo, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, beleza? Então, quais são os números romanos? Os números romanos são aquelas letrinhas lá, tipo I, 2I, 3I, IV, V, M, C, D, beleza? Eu imagino que você já deve ter ouvido falar a respeito, beleza? E a gente tem os números arábicos, tá bom? Os números arábicos é o que a gente usa todo dia. Tipo, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá bom? Então, assim, na matemática, a gente não vai usar número romano, tá bom? Para fazer conta com eles é muito ruim, beleza? Então, assim, para a gente fazer uma soma, uma multiplicação, número arábico é muito, muito mais fácil, tá bom? Então, a gente vai usar na matemática os números arábicos, beleza? Bom, outro tópico importante é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre sinais, tá bom? Então, na matemática, a gente tem dois tipos de sinais, que são o mais e o menos, tá bom? Basicamente, a gente vai situar um número em relação ao zero, tá bom? Então, só para ilustrar, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, beleza? Então, assim, olhando essa tabelinha que eu deixei aí na imagem, eu coloquei alguns exemplos de números, por exemplo, vindo do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e indo até o infinito, tá bom? Então, eu deixei algumas classificações de números que são nulos, positivos, negativos, não nulos, não negativos e não positivos. Beleza? Então, só explicando um pouquinho o que seria cada grupo de número. Quando a gente diz que o número é nulo, a gente está falando que esse número é igual a zero, tá bom? Quando a gente diz que o número é positivo, a gente está falando que são números acima do zero, sem incluir o zero, tá bom? Pode ver que na tabelinha eu só pintei os quadrados depois do zero, tá bom? Números negativos são números abaixo de zero, sem incluir o zero, tá bom? Só os menores que zero. Depois, números não nulos. Ou seja, eu estou negando o ato do número ser nulo, tá bom? Então, o que seria um número não nulo? Seria qualquer número diferente de zero. Beleza? Qualquer número que não for zero é um número não nulo, tá bom? Depois, tem os não negativos. Perceba que a negação, eu estou pedindo o oposto do que está sendo negado, tá bom? Então, se número negativo é o que é menor do que zero, um número não negativo são todos os números diferentes dos menores que zero. Logo, é o zero e os maiores que zero, tá bom? E os não positivos vai ser a mesma coisa para o positivo, ou seja, não positivos são qualquer número que não são positivos, ou seja, o zero e os que são menores de zero, beleza? Qualquer dúvida, é só pausar o vídeo na imagem da tabela, que com a ilustração fica um pouquinho mais fácil, tá bom? Esse conceito aqui a gente vai acabar usando ao longo do curso, mas é importante você começar a entender esse tipo de definição sobre número, tá bom? Bom, seguindo, eu vou falar um pouquinho agora sobre tipos de números, porque eles vão aparecer nas contas.
Então, assim, ó, eu vou deixar uma imagem com os 3 tipos, tá bom? Qualquer coisa é só pausar e aí depois eu explico para não ficar cortando muito o vídeo, beleza? Então, ó, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, beleza? Então, ó, primeiro tipo de número são números inteiros ou só número. Quando a gente falar número, a gente está falando de inteiro, tá bom? Número inteiro são aqueles números tipo 1, 2, 3, menos 1, menos 2. É quando não tem vírgula nem nada, é só o númerozinho, tá bom? E pode ser um número grande, pode ser tipo 1000, 2000, tá bom? É só ele não ser quebrado, ou seja, com vírgula, fração, tá bom? Segundo tipo, ó, números decimais, tá bom? Números decimais, eles têm esse nome porque eles têm os décimos, ou seja, eles têm números depois da vírgula. Então, é qualquer número que tem, tipo, um número, vírgula e outros números, tá bom? Por exemplo, 1,10, 1,38, 8,422 são números decimais, tá bom? São números quebrados. Deixa eu só ver o que eu escrevi aqui. Então, ó, só para... a ideia do número decimal é como se eles fossem o oposto do inteiro. Ou seja, o inteiro é aquele número bonitinho, sem nem nada depois da vírgula. O número decimal é como se fosse um número tipo quebrado. Por exemplo, 1,10, ele não é nenhum, mas também não chegou no 2. Ele ficou ali no caminho, tá bom? E o último tipo é a fração, tá bom? Fração é quando a gente tem um número, a barrinha, e um outro número embaixo, tá bom? Então, ó, como eu mostrei na imagem, a gente pode ter meio, 1 sobre 2, 8 sobre 49, 1 e 1 meio do lado, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais já sobre fração, mas a gente pode representar ela dessas formas, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então assim, eu vou agora mostrar como que a gente vai representar essa parte de frações, tá bom? Porque tem bastante coisa para falar. Então, ó, dá uma olhadinha na imagem, eu vou deixar os exemplos de fração e depois eu explico para não ficar quebrando muito, beleza? Dá uma olhadinha na imagem. Aí, então, ó, para a gente representar uma fração, vai depender muito do número, da situação, da operação que você vai fazer. Às vezes é mais fácil você deixar um número na fração do que de fato dividir, tá bom? Então, ó, a fração vai ter aquela estrutura. O número que está em cima a gente chama de numerador e o número que está embaixo de denominador, beleza? Então, ó, a gente vai ter alguns modos de representar a fração que são. O mais comum é uma fração simples, ou seja, um número, a barrinha e o outro número, beleza? Então, ó, no caso, por exemplo, se eu quiser representar meio, 0,5, eu posso escrever 0,5 ou 1 barrinha 2, ou seja, 1 sobre 2, meio. É o mesmo número, só mudou a forma de representar, tá bom? Então, ó, algumas frações a gente já vai ter um nome próprio e outras a gente só vai indicar o número que está em cima e o número que está embaixo, beleza? Então, ó, exemplo, 1 e 3, 1 terço, né? 1 em cima, 3 embaixo, a gente chama de 1 terço. 1 em cima, 5 embaixo, por exemplo, é 1 quinto. 2 em cima, 7 embaixo, 2 sétimos. Beleza? Então, ó, quando o denominador passar de 10, ou seja, quando o número que tiver embaixo for maior do que 10, a gente vai usar o termo avos depois. Então, por exemplo, 1 sobre 12 vai ficar 1 12 avos. Beleza? 3 sobre 20 vai ficar 3 20 avos. Tá bom? E bom, para acabar,
Outra forma de representar a fração, quando a gente vai ter número quebrado, é colocar um número inteiro e uma fraçãozinha do lado. Então, ó, por exemplo, se eu quero representar 1,5, eu posso colocar 3 sobre 2, que dá 1,5, ou colocar o número 1 inteiro, e meio do lado, 1 sobre 2, 1,5. Beleza? Perceba que assim, são só notações, tá bom? Eu estou mostrando porque pode ser que você encontre de um modo ou de outro, tá bom? Então, assim, o importante dessa parte é explicar o uso dos números arábicos. A gente usa eles porque fazer conta com número arábico é muito mais fácil do que com número romano, tá bom? Falar um pouquinho sobre situar o número em relação ao zero, tá bom? Pode ser zero, acima do zero, abaixo do zero, pode incluir o zero no grupo ou não, tá bom? E falar um pouquinho também sobre essa parte de como representar os números, que classificações eles recebem, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar sobre essa parte de números era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E, eu queria agradecer também o apoio do pessoal. Obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.